Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está assistindo. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Embrasa, o meu, o seu, o nosso podcast de futebol. E hoje o assunto vai ser bom, porque nós viemos aqui falar de Libertadores da América. A Libertadores 2024 acabou de começar, mas você sabe quem foi o primeiro campeão da Libertadores? Qual time é o maior campeão da Libertadores? Será que é um time brasileiro? Vem comigo agora que você vai descobrir tudo sobre esse campeonato. Pra gente entender a competição como um todo, primeiro a gente precisa entender como ela surgiu e o contexto em que estava o futebol sul-americano na época. As partidas entre times de países diferentes na América do Sul começaram a ser realizadas em 1900 através da competição chamada de Copa Competência, que contava apenas com times argentinos e uruguaios. O campeonato teve 22 edições e durou de 1900 até 1923, e seus maiores campeões foram o Peñarol e o Nacional. Curiosamente, os dois clubes são rivais e possuem o mesmo número de vitórias. Ambos venceram a Copa Competência 8 vezes. Mas enquanto isso, no final do século XIX, o Brasil passava por um momento conturbado, com o regime de escravidão que se encerrou tardiamente em 1888, se comparado com o resto do mundo, onde foi bem antes. O preconceito racial se estendia amplamente em todas as áreas da sociedade, incluindo o futebol, que era jogado apenas pelas elites brancas. Os clubes não aceitavam jogadores negros. O esporte era visto como uma forma de segregação, quem jogava era superior e as partidas eram vistas como duelos nobres. Em meio a todas essas questões, dois estados do Brasil se destacavam nacionalmente se tratando de futebol: São Paulo e Rio de Janeiro. Estes que por sua vez buscaram criar a primeira Confederação Nacional de Futebol, que seria responsável por fazer frente às decisões que levariam o esporte para frente no país. Mas foi somente em 1902 que o primeiro campeonato de futebol foi idealizado em território brasileiro. Esse que não somente foi o primeiro, mas também é o mais antigo porque existe até hoje. O famoso Campeonato Paulista, que teve o São Paulo como o primeiro campeão. Depois disso veio o Campeonato Baiano em 1904 e o Carioca em 1905. Mas até aí o Brasil estava apenas dando seus primeiros passos no esporte. Ser o país do futebol ainda era impensável naquele tempo. Uma informação curiosa é que os responsáveis por comentar os jogos eram cronistas, que escreviam os textos contando o que aconteceu na partida. Porém, eles davam muito mais destaque aos acontecimentos e à beleza do esporte do que ao nível técnico, tornando muito difícil obter qualquer registro de decisões táticas, como posicionamento, marcação e jogadas. Mas a história não para por aí. Um pouco mais tarde, o jornalista e cronista esportivo Armando Nogueira publicou um texto dizendo que trocaria uma vitória em um jogo grande do próprio time por uma crônica da Clarice Lispector sobre futebol. A parte inesperada é que ela realmente aceitou o desafio e em 1968 foi publicado o texto intitulado de Armando Nogueira, Futebol e Eu, Coitada, onde ela se declara abertamente torcedora do Botafogo e que por isso é uma coitada. E como se ainda não tivesse bom o suficiente, ela ainda dá um sermão no jornalista, dizendo que ele jamais deveria trocar uma vitória do seu time por uma crônica dela, já que Armando Nogueira também era botafoguense, e finaliza o texto desafiando ele a escrever sobre a vida. Ele, por sua vez, respondeu à altura, contando as coisas que havia aprendido com o futebol e que levou para a vida, mas também citou seus medos e inseguranças e a responsabilidade que carregava como alguém que levava a informação para as pessoas. Mas voltando ao assunto principal, as coisas só começaram a mudar no ano de 1924, quando o clube de futebol Vasco da Gama, ele mesmo, gigante da colina, tentou jogar a primeira divisão do Campeonato Carioca, porém a Associação de Futebol do Rio de Janeiro impediu sua participação e condicionou a retirada de 12 jogadores negros do elenco. O Vasco, no entanto, se recusou a cumprir essa condição, assim sendo, foi jogar com os times menores. Essa foi a primeira manifestação contra o racismo vinda de uma entidade esportiva. E foi apenas em 1930, com o futebol sendo profissionalizado, que os negros começaram a ganhar espaço. Espaço esse que não foi apenas merecido, mas conquistado. Antes de continuar, vamos voltar um pouco no tempo para falar de Arthur Friedenreich, considerado por muitos o melhor jogador antes de Pelé. Ele jogou durante a época em que o futebol ainda era amador e jogou em grandes clubes como São Paulo e Flamengo. Os cronistas exaltavam seus dribles curtos e sua capacidade de criar jogadas.
descrito por quem o viu jogar como o melhor centroavante de todos os tempos. Ele recebeu o apelido de El Tigre dos uruguaios durante a Copa Sul-Americana de Seleções, em que conquistou 2 títulos, mesmo tendo sido impedido de participar da edição de 1921, já que apenas jogadores brancos podiam compor o elenco da seleção. Curiosamente, em 1921 o Brasil foi vice para a Argentina nessa competição. O tempo passou e com o tempo as coisas mudaram. O futebol deixou de ser um jogo de elite. Começou a se espalhar por todo o país, se tornou um esporte para todos, um símbolo da união e a paixão do povo brasileiro e do mundo. Mas não foi apenas isso. Com a profissionalização do futebol no Brasil, muita coisa mudou, se tornando mais competitivo, e com isso, o resto dos países da América do Sul começaram a prestar atenção na nação verde e amarela. Em 1948, o gigante da colina Vasco da Gama conquista um feito gigantesco, vencendo o primeiro torneio continental sul-americano, o intitulado Campeonato Sul-Americano de Campeões, que serviu como inspiração para o formato de campeonato atual, não somente da Libertadores, mas também da UEFA Champions League. O torneio aconteceu no Chile e foi o primeiro campeonato organizado pela Conmebol, que na época apenas cuidava de jogos entre seleções, assim como a FIFA e a UEFA. O torneio contava com diversos países da América do Sul, entre eles Argentina, Peru, Bolívia, Chile e Brasil. Mas no final a taça ficou com o clube brasileiro, que venceu a final por 2-1 graças ao atacante Lelé, que fez os 2 gols através da habilidade individual, dessa forma levando o Cruz Maltino a conquistar não somente a taça Parque Rosedal, mas o continente, assim dando pontapé inicial para a grande história do futebol brasileiro ser escrita. Agora falando um pouco sobre o nome da competição, Libertadores da América é um nome bonito, imponente, que chama atenção, mas de onde ele surgiu? O nome da competição continental de futebol sul-americana recebeu esse nome com homenagem ao conjunto de líderes responsáveis pelo processo de independência na América do Sul. Os principais nomes dentre esses líderes são Simão Bolívar, da Venezuela, e José de San Martín, da Argentina, que participaram de não só um, mas diversos processos de independência por todo o continente. Além deles, Dom Pedro I do Brasil também está incluso na lista. Mas na verdade, quando a competição começou, ela tinha outro nome, Copa dos Campeões da América, nome esse que claramente se espelhava na Liga dos Campeões, competição continental europeia, que começou a ser realizada em 1955, 5 anos antes. Nessa competição participaram somente os campeões nacionais. O representante brasileiro foi o Bahia, que acabou sofrendo um amargo 3-0 do San Lorenzo, time argentino. No jogo de volta, o Bahia ganhou por 3-2, mas por conta do saldo de gols acabou sendo eliminado de forma prematura da competição, que teve como primeiro campeão o Peñarol do Uruguai. A primeira edição do campeonato foi um sucesso, então no ano seguinte, 1961, ocorreu a segunda edição da Libertadores, e dessa vez o representante do Brasil era o Palmeiras. O Alviverde teve um ótimo desempenho e conseguiu chegar na final, onde iria enfrentar o Peñarol, que estava novamente na final buscando assegurar o bicampeonato consecutivo. O jogo de ida foi no Centenário, em Montevidéu. 70 mil torcedores lotavam as arquibancadas do estádio. Fora de casa, o Palmeiras segurava bem o jogo, mas no final, já nos acréscimos, Alberto Spencer superou a defesa do Verdão e fez o gol do desempate. Agora o Palmeiras tinha a missão de decidir o jogo em casa. No Pacaembu, as arquibancadas estavam lotadas. 52 mil torcedores estavam presentes. Era a hora de decidir de uma vez por todas. Quem venceria esse embate? Um Palmeiras dentro de casa empurrado pela torcida ou um Peñarol que saiu na vantagem? A resposta não demorou a aparecer. Logo aos 2 minutos, José Sácia enviou um verdadeiro míssil em direção ao gol palmeirense, desempatando o jogo logo no começo. O Palmeiras ainda não tinha desistido. Aos 25 do segundo tempo, Nardo desempata o jogo com cabeceia. O cenário do jogo mudou completamente depois disso. O Alviverde estava dominando a partida completamente, mas com muita garra o time uruguaio conseguiu segurar o empate vencendo o agregado. E com isso, o Peñarol conseguiu seu segundo título consecutivo da competição. Na terceira edição da Libertadores aconteceram algumas mudanças. Além do mata-mata, foi implementado o sistema de fase de grupos. Representante do Brasil dessa vez era o Santos, mas não era qualquer Santos, era o Santos, contando com um jovem rei que ainda não tinha sido coroado em seu elenco, Pelé, que tinha sido protagonista na Copa do Mundo de 58.
O Santos conseguiu fazer uma campanha absurda, chegando a fazer 20 gols em apenas 4 jogos. Mas, uma vez, um time brasileiro estava na final da competição. E mais uma vez, do outro lado, lá estava ele, tão forte quanto das outras vezes e buscando o tricampeonato consecutivo, o Peñarol. E no jogo de ida, novamente os brasileiros precisariam lidar com o até então único campeão da competição, Peñarol. O Santos venceu o jogo fora de casa por 2-1, deixando o atual campeão em uma situação difícil. No jogo de volta, a partida iria pegar fogo, um Santos com fome de título contra o único time que tinha conquistado o continente, que estava com sangue nos olhos e preparado para buscar o resultado na Vila Belmiro. Começa o primeiro tempo. Peñarol abre o placar com Spencer, mas logo no primeiro tempo Dorval e Megávia viraram a partida. Porém isso não durou muito. No segundo tempo, Spencer e Sácia viraram o jogo novamente. Mas Pagão buscou o empate para o Santos, que venceu a partida. Ou melhor, não exatamente. O árbitro alegou problemas de segurança durante a partida e anulou os 39 minutos finais do jogo. Porém, apenas após a partida terminar e da segurança de sua casa. Após isso, uma nova partida foi marcada em Buenos Aires, onde o Santos massacrou o Peñarol com 3-0, se consagrando o primeiro time brasileiro a conquistar o continente e vencer a Libertadores da América. O país que mais vezes levantou a taça da Libertadores foi a Argentina com 25 títulos, enquanto o Brasil tem 23. O time que mais venceu foi o Independiente da Argentina com 7 títulos e em seguida o Boca com 6. Os maiores campeões brasileiros da Libertadores são São Paulo, Grêmio, Santos, Palmeiras e Flamengo, com 3 Libertadores cada. Seguidos por Internacional e Cruzeiro, ambos com 2 Libertadores. E os times brasileiros com um título são Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense. Falando um pouco sobre o último campeão e mudanças, em 2019 a Conmebol decidiu transformar as competições que administra em finais únicas, ou seja, as finais não têm mais partida de ida e volta a partir disso. O último a levantar a taça da Libertadores foi o Fluminense, em uma conquista histórica cheia de duelos difíceis, incluindo a virada histórica contra o Internacional nas semifinais. Faltando 2 minutos para terminar a partida, John Kennedy e Germancano evitaram a eliminação do time carioca em uma partida que vai ficar na memória de todos que assistiram. Diria até que o nível do jogo foi maior do que a própria final em si. Falando um pouco sobre a grande final, do outro lado da chave o Boca Juniors conseguiu vencer o Palmeiras, um dos favoritos ao título, avançando para a final. E depois de um turbilhão de emoções, a final ficou assim. Um Fluminense com sangue nos olhos atrás do título, tentando superar o trauma de 2008, onde perdeu o título nos pênaltis para a LDU, e do outro lado, um subestimado Boca, que ninguém havia apontado como favorito e buscava restaurar a glória de um passado distante. Finais são sempre um duelo que vai além das 4 linhas. As torcidas esperançosas torcem com seus corações esperando a vitória do time. Fazem promessas loucas, como a do torcedor do Boca, que foi a pé da Argentina até o Rio de Janeiro para assistir a partida. E com todas essas esperanças em jogo, o apito soa no Maracanã. O estádio lotado, e então a bola começa a rolar. No finalzinho do primeiro tempo, Germancano marca, abrindo o placar para o Fluminense e jogando a pressão toda para o outro lado. A reação do Boca veio no segundo tempo com um foguete de fora da área que saiu da jogada individual de Luiz Advíncula. Nenhum dos dois times conseguiu marcar no tempo regulamentar, levando o jogo para a prorrogação, onde ele, John Kennedy, não o presidente, o jogador, fez seu nome. Mas não só isso, o gol do título também saiu dos pés dele, a arena vibrou e ele saiu correndo para comemorar nos braços da torcida, o que acabou gerando sua expulsão. E após os longos minutos torturantes, sendo obrigado a retrancar o jogo e segurar o placar, o Fluminense enfim conheceu a glória de conquistar o continente. E para finalizar, de 1900 para cá muita coisa mudou. Hoje o futebol é um jogo de todos, e não só isso, também é um jogo muito complexo, cheio de táticas, estratégias, posicionamento e diversos outros fatores. Muita coisa mudou, mas a bola continua redonda e as traves continuam quadradas. Logo, futebol sempre vai ser futebol, não importa o quanto mude. E com isso, meus amigos, eu vou me despedindo. Muito obrigado por ter escutado até aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio do Embrasa.